coisas na relação que a gente tem com crianças e adolescentes que a sociedade já considera normal, mas que não é normal, são coisas que não são normais. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, para que a gente se conscientize e forme seres humanos melhores para o futuro. Mas antes, bem-vindo ao canal Depois da Escola. Me chamo Daniela Marley, eu sou pedagoga, sou professora, eu tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e eu oriento famílias que querem fazer uma educação domiciliar, seja parcial, seja integral, de uma forma que realmente funcione e de uma forma que realmente traga benefícios para crianças e adolescentes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, são alguns comportamentos que nós normalizamos, mas que não são normais. Primeiramente, comparação com os outros. A comparação com os outros é uma coisa assim muito injusta, digamos assim. Até mesmo, não precisa ser com criança, até mesmo quando nós nos comparamos com outras pessoas. Por quê? Porque são backgrounds diferentes, são estilos de vida diferentes. Então, por exemplo, quando um pai chega para um filho, ou uma mãe chega para um filho e fala assim: ah, você tem que ser como aquela tua prima, ou como aquele teu primo, filho do meu amigo, como um vizinho, que tira notas melhores, que se esforça melhor. Ah, você não, você... Enfim, isso parece ser para que a criança se conscientize e fale assim: nossa, eu realmente tenho que melhorar. Só que não é isso que acontece, porque o cérebro da criança e do adolescente não está pronto e funciona de uma outra forma. O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai aceitar aquilo como verdade e vai materializar aquilo como verdade. Então, ele vai realmente se sentir pior e a autoestima dele ou dela vai abaixar, vai ser afetada negativamente. Então, não funciona comparar com os outros, né? Inclusive, ontem eu estava até vendo, né? Nós estamos na Quaresma de São Miguel, para quem tá vindo do futuro, e a minha Maria Raquel, lá do Instituto Rested, ela estava falando exatamente sobre isso, que a gente não deve estimular esse comportamento, porque é um vídeo sobre a inveja, né? Que é um pecado capital, porque isso estimula a inveja. A criança vai acabar tendo inveja da criança que está sendo falada, que está sendo elogiada por esse adulto. Então é uma coisa muito séria, né? E o Jordan, uma abordagem menos religiosa, o Jordan Peterson no livro 12 Regras para a Vida, agora eu não vou lembrar o número da regra, mas tem uma regra que é exatamente sobre isso, para você não se comparar com os outros e se comparar com você mesmo no passado, com uma versão anterior sua, porque é injusto você se comparar com os outros, é muito injusto. São vidas diferentes, são backgrounds diferentes, como eu falei, então não funciona. Uma outra coisa também que as coisas que é normalizado é gritar para ser obedecido, é usar grito. Isso eu já vi muito em escola. Em escola. Assim, é uma coisa que me sentia muito mal chegar e ver o funcionário da escola gritava, assim, um escândalo, uma loucura. Ah, mas aí você pode falar assim: ah, mas no meu tempo, não sei o que, no meu tempo existia isso, todo mundo gritava e ninguém se afetou. Olha, enxerga um pouquinho mais a fundo, porque se afetou sim, tá? A gente pode ver aí que tem pessoas que elas são impacientes, elas brigam no trânsito, elas têm comportamentos assim que elas poderiam ser um pouco mais, como posso dizer, serenas, mas elas não são, e isso é tudo fruto do que elas aprenderam, uma educação que usa grito. Então, assim, tipo aquela única forma de impor respeito. Eu não tô nem falando de agressão física, tá? Não tô nem falando de tapa, de palmada, não tô nem falando de nada. Mas é o grito, né? Então, assim, a criança reage. Realmente, às vezes dá certo. Eu gritei com a criança e dá certo. Dá certo, sim. Mas ela reage pelo medo. Ela fica unicamente com medo. Então, isso aí reduz confiança, reduz autoestima, ela vai permitir que outras pessoas gritem com ela quando elas ficarem adultas. Então, chefe, parceiros amorosos, e aí a gente até abre um ponto em relação eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Se você quer que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aqui no canal, deixa aqui um like no vídeo, porque é uma coisa que tem a ver com a educação também. A gente tá vendo muitos casos de homens que estão fazendo, assim, chegando até as vias de fato com mulheres. Existe o contrário? Claro que existe, mas existe muito mais do homem contra a mulher.
E isso também vem da infância, vem de uma educação assim. Então, que normaliza grito, que normaliza humilhação, que normaliza esse tipo de comportamento, e de homens também que normalizaram bater, agredir, gritar, xingar, fazer o escândalo, né? Então, assim, é uma coisa que, se você observar de uma forma mais profunda, na hora causa efeito na criança, mas a longo prazo reduz confiança, reduz autoestima e reduz vontade de pedir ajuda. Então a criança até para de pedir ajuda porque ela fica com medo, ela fica assim, ela vai gritar comigo, ele vai gritar comigo. Então a criança começa a fazer coisa sozinha numa fase da vida que elas não devem fazer isso sozinhas, né? Claro, eu não tô falando assim eu tô falando de coisas complexas, eu tô falando de coisas desafiadoras como os estudos, né? Eu não tô falando, por exemplo, de amarrar o cadastro do sapato, tá? Então, gritar é uma coisa que a longo prazo não funciona. Terceira coisa também que elas acham que estão, que foi normalizado na sociedade, achar que consegue estudar sozinho sem orientação. Então, assim, muitos pais falam, nossa, mas ele já tá no 5º ano, já devia ter dar conta da lição de casa sozinho. Ah, mas já é adolescente, não é mais criança. Por que não pode fazer nada sozinho? Por que não pode fazer nada sozinho, não? Por que, assim, não pode fazer nada sozinho, dessa forma mesmo. Por que não pode ter, ela já tem condição de fazer tudo sozinho. Então, assim, adolescente não é adulto. Então, a gente tem uma tendência, e os próprios adolescentes querem isso, né? Querem ser adultos e tal. E a gente acaba indo nesse discurso, só que adolescente não é adulto. 5º ano é mais ou menos 10 anos de idade. 10 anos de idade é criança. Criança precisa de orientação. Ah, mas já tá no 5º ano, já tá quantos anos na escola? Sim, mas precisa de orientação. Tá? Tem adultos que precisam de orientação para coisas simples como fazer exercício físico, porque não consegue estabelecer uma rotina. A criança vai estabelecer uma rotina, a gente cobra isso de criança. Então, assim, os adultos precisam, os pais principalmente, né, os cuidadores, quem estiver ali perto, precisa ter uma maneira de estabelecer uma rotina de estudos com a criança, né? Ou ensinar organização, ensinar planejamento, ensinar método, porque isso não é automático, isso é aprendido, tá? Se você não tem isso agora, depois de adulto, é porque ninguém te ensinou lá atrás, sinto dizer. Então, é uma coisa assim que não tem como negligenciar essa parte, preciso de orientação sim. Ah, mas eu não tenho tempo. Arruma um jeito na rotina, porque se você tem 30 minutos durante o dia, se você tem 30 minutos para mexer no celular, você tem tempo de ter 30 minutos de estabelecer uma rotina de estudos. Você tem tempo sim, é questão de estabelecer prioridades. E o que isso traz também? Traz a mesma coisa, frustração, sentimento de incapacidade, atraso nos estudos, então tem consequências sim. Uma outra coisa também, que seria no caso, eu nem tô numerando, mas é o número 4, né? Que é ignorar emoções. Então, assim, ignorar o que a criança ou adolescente sente. Então, por exemplo, não é nada. Para de drama. Engole o choro, né? Para ensinar a ser forte. Só que o que mais a gente vê é gente que engoliu muito choro quando era criança e hoje é muito fraco, né? Hoje não é uma pessoa forte. A pessoa forte, ela precisa ser ensinada a lidar com as emoções, porque as emoções vêm até raiva, né? Inclusive, nessa pregação que eu tô vendo, Vida Quaresma, exatamente isso. O problema, né, que é um outro pecado capital, que é o ódio, né? Ter raiva não é pecado. Nós somos humanos, né? E como seres humanos nós sentimos raiva. Ter raiva é normal, ter raiva faz parte. O que não pode acontecer é você usar essa raiva como combustível para poder prejudicar os outros. Então, isso já é o problema. O problema não é você sentir raiva. Sentir raiva você vai sentir. E às vezes você quer proibir a criança de sentir raiva. E aquela raiva reprimida, ela traz doenças psicossomáticas, ela traz muitos problemas emocionais, até depois de adulto. Tem muitos adultos hoje aí que têm problemas porque não sentiram raiva, porque foram proibidos de sentir raiva quando eram crianças, né? Então, assim, autorregulação emocional não tem, frustrações escolares, é essencial você ter essa autorregulação, e autorregulação também é aprendida, tá? Então, aquela criança que fica
dando, assim, com birra no shopping, sabe? Fazendo aquele escândalo. Não é porque ela é mimada, não é porque... É porque ela não sabe lidar com a emoção mesmo. Ela não tem muita pouca idade para poder lidar com uma frustração. Ela não sabe lidar com frustração. Então, ela precisa ser ensinada a lidar com isso. E muitas pessoas não foram ensinadas, e aí chega na fase adulta e também não aprende. E quando não, e na fase adulta sempre tem alguém para passar pano, né? E fala assim, ah, não, mas ele tá num dia ruim, né? E às vezes é uma autorregulação, a pessoa grita, a pessoa explode em cima de outra, às vezes vai com agressão moral, agressão física. Então é uma coisa muito séria também. Um outro ponto, né, que seria o número 5, é sobrecarregar de responsabilidades domésticas. Não, mas a criança não pode ajudar? Claro, ela deve ajudar. Ela deve ajudar, mas conforme a idade. Ela deve ajudar desde os 2 anos de idade, colocando os próprios brinquedos dentro da caixa, organizando tudo. Sim, ela deve ajudar, mas de acordo com a idade dela. Então, assim, tem muitos irmãos mais velhos que cuidam de irmãos mais novos. E, assim, às vezes eles não têm idade para isso, são crianças também, mas elas são mais velhas. Então, assim, arrumar toda a casa, fazer comida, resolver problemas como adulto, isso não se faz, isso não é uma coisa normal. Ela tem que ajudar de acordo com a idade dela. Então, ela vai, por exemplo, uma certa idade, ela vai secando a louça, a mãe vai lavando, o filho vai secando, depois ela aprende a lavar a louça. Então, tudo é um processo. Depois ela aprende a fazer comida. É claro que isso deve ser estimulado e tanto para meninas quanto também para meninos. Não se deve poupar os meninos disso, não. Não vai tornar mais afeminado, tá? Tem gente que tem medo disso, gente, 2025. Mas não vai tornar mais afeminado, não vai fazer ele, não sei o que, não sei o que. Não, isso não vai acontecer, isso é dever. Você cria um filho para ser independente, né? Inclusive, bons pais criam filhos para serem independentes. Um outro ponto, usar telas como única forma de entretenimento. Isso eu já discuti com várias mães sobre isso, porque tem mães que falam assim, mas eu não tenho uma rede de apoio para poder cuidar da criança e eu preciso deixar na tela. Antigamente não tinha tela. E aí, como é que as mães faziam? Crianças têm uma criatividade incrível, elas não precisam de telas, tá? Ela também não precisa de uma mãe que fica lá animando ela toda hora, fica lá sendo a palhacinha. Não precisa. Ela precisa de uma atenção, sim, mas ela não precisa da mãe o tempo todo ao lado dela. Ela consegue se virar sozinha, ela consegue. Ela faz assim, de uma caixa de sapato ela faz um brinquedo. Se você deixar a imaginação fluir, a imaginação dela fluir, pode, assim, ter coisas incríveis. E aí você vai até se surpreender. Então, assim, não é prático. É mais prático tela? Sim, é mais prático, principalmente celular. Mas isso prejudica a concentração a longo prazo? Bom, isso aí já estamos cansados de falar, né? Pouco interesse em atividades que exigem esforço mental, como, por exemplo, estudar. Então, estudar, fazer atividade física, qualquer coisa assim, isso vai exigir um esforço, assim, danado. Então, não, ela precisa ter uma forma de entretenimento, formas, né, no plural, de entretenimento offline, ok? Uma outra, tirar autonomia e pequenas escolhas. Então, assim, a gente não é para deixar a criança fazer o que quer, até porque ela não tá preparada para isso ainda. Mas, a gente pode dar alternativas. Então, por exemplo, escolher uma roupa, escolher um horário, dar alternativas para poder direcionar o que é melhor, tá? Porque se ela não sempre tiver alguém decidindo por ela, ela vai crescer insegura para decidir. Então, vai ter muito medo de errar. E isso também abre um parênteses para um outro ponto também, que são pessoas que demonizam, digamos assim, os erros das crianças e começam a falar um monte dos erros das crianças. Ela vai crescer com medo de errar, ela vai desenvolver um senso crítico, assim, ela vai ter um crítico interno, assim, muito, muito, muito descontrolado. Então, é uma coisa também que no futuro vai fazer mal. E também uma outra coisa que vale a pena falar aqui é valorizar o processo. Então, assim, tem pais que só elogiam nota 10, medalha, diploma, quando ganha na competição, quando ganha no interclasse, primeiro lugar, segundo lugar, vice-lugar.
vice-campeão, não adianta, tem que ser primeiro lugar. Então, assim, isso reforça na criança a ideia de que o esforço não compensa, de que é só ganhar, 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 ganhar. E isso desmotiva diante de dificuldades mesmo, dificuldades reais. Ela nem vai tentar, vai falar assim, eu não vou conseguir ficar em primeiro lugar, então eu não vai dar certo. Eu não vou nem tentar. Então é uma coisa assim que tem que valorizar o processo. Se ela teve, por exemplo, nesse semestre, nesse bimestre, digamos assim, uma prova de nota melhor que a passada, já valorize isso, porque isso vai fazer com que ela ganhe autoestima e que ela ganhe mais confiança para poder continuar. Bom, é isso que eu queria falar hoje, mas antes, se você tem aí, se você quer ter um atendimento personalizado em relação a atividades personalizadas, de acordo com o perfil da criança, isso serve tanto para reforço, quanto para crianças e adolescentes desmotivados em estudar. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, e vou deixar também o link do grupo do WhatsApp, no qual eu falo mais sobre isso, tem mais conteúdo, um conteúdo até mais aprofundado sobre isso, ok? Então, muito obrigada por ter acompanhado por aqui. Lembrando que se você não tiver inscrito no canal, se inscreva para que mais pessoas conheçam, né, este canal e conheçam este conteúdo. Muito obrigada por ter acompanhado aqui e nos vemos.